Oi, Andréia, muito obrigada por você participar do nosso Compostos em Foco. A ideia é a gente ter um bate-papo aí. E eu queria começar essa entrevista pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Oi, Érica, boa tarde. Que bom estar aqui com você. Eu sou Andréa Alves, eu sou formada arquiteta e urbanista desde o ano 2005 pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou pós-graduada em arquitetura hospitalar e atualmente faço MBA em design de interiores e produção do espaço. Minha carreira profissional começou trabalhando em alguns escritórios aqui em Recife, Pernambuco, e em 2014 finalmente eu me senti preparada e fundei a Arquitetura. É um escritório que atende toda a região Nordeste, onde eu exerço a função de diretora técnica. O nosso perfil de trabalho é bem amplo, a gente tanto trabalha dando consultorias, arquitetura de interiores, mas nós atuamos principalmente nas áreas da arquitetura corporativa, comercial e hospitalar. Tá? Ainda que o composto seja um material bastante consolidado no exterior, há no Brasil um certo desconhecimento acerca desses materiais. Nas faculdades de engenharia, por exemplo, as abordagens sobre os compostos são sempre na cadeira de materiais. Na arquitetura, na faculdade de arquitetura, acontece o mesmo? Você chegou a ter algum contato mais próximo com os compostos ou fibra de vidro, como é o material vulgarmente conhecido? Bom, eu venho de uma escola de arquitetura tradicional, de uma faculdade que ensina e enfatiza o uso das técnicas de construção mais tradicionais, mais populares no Brasil. Nesse modelo de ensino, não existe espaço para a gente conhecer coisas novas. Então, eu não tive contato com novas tecnologias. E sinto que os estudantes de arquitetura hoje, assim como o meu caso, quando saí da universidade, eu saí sabendo o básico para exercer minha profissão. E foi durante esse exercício da minha profissão que eu pude aprender novas coisas, novos conceitos construtivos. O que é uma pena, sabe, Érica? Porque a gente perde muito tempo para que a Sim. gente ganhe maturidade projetual, para que essa maturidade chegue na nossa vida e que a gente, com essa maturidade, se permita experimentar coisas novas, ousar e apresentar isso para os clientes. Em relação à fibra de vidro aí que você citou, como enfatizou, vulgarmente conhecido como fibra de vidro, o máximo de contato que eu tive na universidade, na minha vida estudantil, foi no emprego desse material no mobiliário urbano, na cadeira de urbanismo. Então, por Tá. exemplo, e o uso no emprego desse material para fazer lixeiras, cabines telefônicas, bancos de praça. Esse foi o máximo de contato que tivemos, infelizmente. É uma pena, porque ele tem uma infinidade de aplicações, né? No passado, por exemplo, os arquitetos dos Estados Unidos e Europa, eles avaliavam os compósitos como alternativas baratas para materiais mais caros, né? Hoje, porém, os compósitos, eles são largamente utilizados em projetos arquitetônicos, por conta, sobretudo, da sua facilidade de dar forma e design complexo. O Brasil está ainda na primeira fase ou já chegou numa segunda fase? Comente isso para a gente, por favor. Érica, eu acho que nós estamos engateando, a gente não começou nem a caminhar ainda. Primeiro Tá? porque, como eu disse, existe um desconhecimento técnico por parte de quem projeta. A gente, quanto estudante, a gente não tem acesso a essa informação. E segundo, eu percebo que existe uma resistência por parte dos clientes e construtores, que têm medo de ousar, de fazer uma aposta e de investir dinheiro e tempo numa obra, num material que é pouco usado na nossa região particularmente. E o principal medo deles é em relação a quão resistente esse material é e o quanto de manutenção tem que ser empregado no seu uso ao longo dos anos. Ou seja, justamente os pontos fortes do material são os que são mais questionados no uso dos compósitos, entendeu? Então, eu acho Uhum. que existe aí um descompasso. O que você tem de maior potencial é justamente o que está sendo questionado. Então, tem que se divulgar mais isso, tem que, como disse, talvez ir na fonte
e até os estudantes, para que isso seja aprendido lá no começo. E o nosso desafio enquanto técnicos, projetistas, está justamente da gente ter domínio da técnica, a gente entender do assunto e a gente conseguir transmitir essas informações com segurança para o cliente e também para os construtores. E esse é o nosso grande desafio no momento. Como elemento arquitetônico, os compostos aparecem com frequência na forma de painéis, de fachadas de grandes edifícios, podem ficar expostos a intempéries, em função da sua elevada resistência, a corrosão, e são muito leves, o que não implica grandes reforços estruturais. Nota na arquitetura brasileira um espaço para o uso de painéis de compostos em fachadas. Hoje a gente entende que tem alguns arquitetos que já estão começando a visionar esse tipo de aplicação aqui no Brasil. Você acha que aqui ainda tem espaço para isso? Claro, nós vivemos num país de clima tropical, principalmente nas regiões norte e nordeste, né, onde nós sequer temos inverno. A gente tem aqui Sim. duas estações do ano. A gente tem a estação de calor e a estação que faz menos calor, mas é uma que tem mais e uma que tem menos, mas o calor está presente nos 365 dias. A questão do desgaste dos materiais na fachada é preocupante, porque todos os dias os níveis de radiação solar e umidade são muito intensos. Se isso não é levado em consideração na hora do arquiteto projetar a fachada, você já está condenando previamente aquela edificação a uma vida útil menor e uma maior frequência de manutenções. Além disso, a gente tem que levar em consideração a questão da transmissão do calor, que do lado externo para o lado interno do edifício, para o interior do edifício. Os painéis, quando são usados sobre a fachada, ele não só permite uma plasticidade diferenciada, ele também possibilita você gerar uma camada de proteção, um invólucro, para as paredes externas da edificação. E qual o impacto disso? Consequentemente, você vai ter temperaturas internas menores, mais amenas. Isso já repercute em outro aspecto, que é na questão da eficiência energética, a economia de energia, porque você não vai estar sobrecarregando o sistema de climatização. Aí estamos falando num momento muito de responsabilidade ambiental e isso tem que ser levado em consideração, principalmente quando você se propõe a ter uma obra com certificações tipo a LEED. Sim. A energética é importante. Nós chegamos a fazer a associação, só um adendo, nós fizemos um prêmio de arquitetura, né? A gente queria entender como que estava os arquitetos, né, os estudantes de arquitetura com relação aos nossos materiais. E nós fomos em algumas faculdades aqui em São Paulo e fomos apresentar o material e fizemos um concurso. Tivemos algumas inscrições e o vencedor fez uma casa toda sustentável em compósitos, que foi um estudante da escola da cidade. E foi uma coisa bem desafiadora para a gente, porque foi aí que a gente entendeu também que eles não tinham noção de nada sobre esses materiais. Foi bem o que você falou. A gente tem algumas outras aplicações dos nossos materiais, mas uma que é bastante comum, principalmente em instalações industriais, fica por conta do uso de telhas de compósitos. Elas são translúcidas, garantem iluminação natural e reduzem a conta de luz. Como arquiteta, por favor, fala sobre a importância de utilizar a luz natural nos projetos que desenvolve, e tanto em projetos residenciais como em projetos comerciais. Olha, a questão da eficiência energética já é hoje muito importante. E daqui a alguns anos isso vai ser um grande diferencial. Ter o selo de sustentabilidade vai ser uma âncora para que você atraia mais clientes, tanto para os seus projetos, para um empreendimento, ter mais compradores. Todo mundo vai levar isso em consideração. Como eu disse anteriormente, principalmente as edificações que buscam certificação, elas precisam de soluções arquitetônicas que sejam esteticamente adequadas, com baixo impacto no meio ambiente e com máximo aproveitamento do recurso natural. Então, você fazer uso da iluminação zenital, que é aquela iluminação que vem por cima, e captar a luz do sol, que é, no nosso país, super, graças a Deus, um recurso que a gente tem demais, é uma ideia muito feliz, porque a gente começa a pensar e a gente já começa a falar na questão da economia de energia, como você falou. Além disso, eu queria falar particularmente de uma tipologia de projeto, como são os projetos hospitalares,
que o aproveitamento da luz natural já extrapola a questão da energia, da questão energética. É importante também para a questão energética, mas ele tem a ver com o controle de bactérias nos ambientes. E passa por uma questão de qualidade de vida e questão de saúde, porque já foi provado cientificamente que o contato do paciente acamado com a luz do sol é um fator essencial para a sua recuperação, contribui para a sua recuperação. Então, uma pessoa que está na cama, ela tem que ter a noção de quando é dia, de quando é noite, de quando está chovendo, de quando está fazendo sol. Isso faz parte de um processo natural de recuperação do corpo. E ela vai ter um tratamento mais adequado. Então, na tipologia, particularmente hospitalar, como eu falei, isso é essencial. Entendi. Então as telhas cairiam super bem, né? Por ser um material cuja resistência mecânica é igual ou maior que a do aço, os compostos podem combinar aplicações estruturais e cosméticas. Você poderia dar algum exemplo de situações que unem essas duas características? Olha, o exemplo que a gente precisaria, de construções que a gente tem que juntar essas duas características, a gente tem galpões industriais, estádios de futebol, edificações onde a gente precisa vencer grandes vãos. E no caso mais específico dos estádios de futebol, ainda fazer isso com uma plasticidade que crie impacto e que crie surpresa na paisagem. Então, se a gente for comparar diretamente uma construção com estrutura metálica, de aço, a uma construção com compósitos, ela vai levar uma enorme vantagem, porque ela não sofre com o efeito da corrosão. Principalmente nas regiões costeiras, que são mais vulneráveis aos ventos e à maresia. E a maresia, ela é um elemento extremamente perigoso, porque ao longo dos anos ela vai comprometendo estruturalmente aquela construção. Em relação à resistência ao vento, a gente pode citar como exemplo um projeto que foi muito feliz, que é o projeto do aeroporto de Montevidéu, que é de autoria da MVC, onde eles optaram pelo uso dos compósitos justamente porque a implantação do aeroporto foi numa região de ventos fortíssimos. E a forma que ele foi pensado, quer dizer, ele tem uma cobertura em forma de parapente, já é muito propícia à ação dos ventos. Ou seja, nesse caso, o uso de compósito permitiu aliar resistência mecânica a uma forma orgânica com o menor peso possível, uma maior resistência possível. Eu acho o resultado simplesmente fantástico e, inclusive, deixo aí a dica para quem quiser consultar o projeto, dar uma olhadinha que vale a pena. Legal. As aplicações de composto na arquitetura não se limitam ao exterior. Mobiliários, banheiras podem ser feitos com esse material. Sabendo que quase não há limitação de design para quem molda os compostos, como os arquitetos podem se beneficiar ainda mais com o uso dos compósitos? Olha, eu diria que os compósitos são meio que uma massinha de modelar na mão do arquiteto, porque ele permite materializar tudo que você sonhar. É um material que pode assumir qualquer forma, seja ela reta, sinuosa, esbelta, robusta, vertical, horizontal. O que alguns outros materiais que são lindos e são incríveis, como por exemplo a madeira, não consegue, porque ela tem suas limitações plásticas. Então essa versatilidade do composto e ainda aliado à resistência, à leveza, que é um material muito leve, são características imprescindíveis, não só para um projeto de interiores, como de exteriores. No projeto de interiores, mais particularmente, que foi sua pergunta, a gente ainda tem aí um repertório muito grande para poder usar, porque existe uma gama de cores e texturas que podem, inclusive, mimetizar, ou seja, imitar alguns acabamentos naturais com perfeição, como, por exemplo, pedras, como mármore, madeira, o cromado, que é perfeito. E existem até algumas opções de compósito que brilham no escuro. Ou seja, toda essa liberdade de criação que o designer de interiores ou o arquiteto tem, você fica à vontade para soltar a imaginação na hora de projetar. Forro, pisos, rodapés, bancadas, elementos escultóricos e tudo que sua criatividade permitir. Está nas suas mãos.
Ah, que bom saber disso, Andréia. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, por essa entrevista. Nós vamos colocar os seus contatos nas nossas redes sociais. E conte conosco o que você precisar. Se você precisar de alguma apresentação, de algum apoio para algum material que você precise, conte conosco. Foi Eu um que prazer. agradeço a oportunidade, de a gente poder ter esse bate-papo com um tema tão legal, tão interessante e tão estimulante para nós que somos arquitetos e que estamos aí na batalha por conquistar novos horizontes, né? Vencer esses, digamos, esses Esses moldes para paradigmas, sim. exatamente. E a gente quer mais é ousar mesmo e a gente conta com vocês para dar esse suporte técnico para a gente. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.